Olá, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula sobre eclesiologia. Na aula passada, nós abordamos alguns aspectos em relação às funções da igreja. Falamos sobre a evangelização, falamos sobre a edificação do corpo e nessa oportunidade falaremos em dois momentos. No primeiro vídeo, um pouco sobre a preocupação social e o segundo em relação à adoração. Em relação à preocupação social, já vai aí a nossa primeira pergunta. Qual é a diferença entre doutrina social e assistencialismo? Né? Qual a diferença entre doutrina social e assistencialismo? A igreja protestante, ela tem doutrina social? Ela tem alguma doutrina social? Né? Fica aí essa pergunta para a gente poder estar aí tentando desenvolver ela ao longo desse vídeo. O que eu posso dizer para vocês é que a igreja protestante ela não tem uma doutrina social. Quem tem doutrina social aí são os romanos, né? Os protestantes eles ficaram aí o tempo todo praticamente assistindo aí a essa briga até que surgiu a teologia da missão integral de um lado e do outro a teologia da libertação. E lá na Europa, os calvinistas né, da Igreja Cristã Reformada da Holanda, eles criaram uma tese que é chamada a tese da cosmovisão cristã. A Igreja Evangélica ela nunca teve uma teologia desenvolvida com ênfase social e a fé evangélica ela sempre foi muito intimista, né? E sempre voltada para a salvação pessoal, desde o pietismo aí do século XVII. Mas a gente pode observar aí um Jacó Spengler, quando ele escreveu a Pia Desideria né, em latim, falando aí sobre esse tom intimista da fé cristã, principalmente em relação à salvação pessoal, e a fé evangélica ela perseguiu esse tom, né, a vida toda, sempre na perspectiva que o homem ele é multi, no sentido assim, o homem ele é transformado, a sociedade ele é transformado e a sociedade seria transformada, no caso, com ele, né, sempre nessa perspectiva. Era muito comum essa lógica, né, ou seja, a lógica do conserta o homem, né, que você conserta o mundo e não tinha ali uma visão estrutural muito forte, né, não tinha não. Mas a gente vai ver no século XIX, nos Estados Unidos, um fenômeno né, que é chamado fenômeno do evangelho social, que é na verdade mais uma ênfase aí na ação social da igreja, mas é o evangelho social contra a pregação social, né, no sentido assim, ou contra a pregação pessoal, vamos dizer assim. Não tem tem aquela briga né, homérica né, que ocorria nos Estados Unidos, que acaba inclusive espirrando aqui no Brasil, em que em todos os lugares onde os americanos chegavam trazendo a mensagem do Evangelho, tinha também essa questão do Evangelho social, dizendo o papel da igreja era fazer boas obras e teve um racha, isso no Brasil. Né? Os calvinistas da Europa, da Igreja da Reforma, especificamente, vamos dizer, aí a franco-suíça, né? Eles fizeram um projeto conhecido hoje né, como Cosmovisão. E esse projeto não é exatamente uma doutrina social na acepção, podemos dizer assim, na acepção do termo, né, que está sendo colocado aqui em termos de assistencialismo ou doutrina social. Mas ela é colocada como uma doutrina política. Né? Ela era e ainda é, na verdade, né, uma doutrina de tomada do Estado né, para a construção aí de uma sociedade cristã. E os puritanos, no século XVII, eles fizeram a revolução deles né, a partir da reforma inglesa de Westminster, e ela tinha um viés determinista. E também tinha uma sociedade eminentemente cristã,
mas você não pode chamar essas coisas de doutrina, no caso social aí em relação a eles, né? Na verdade, a Revolução Puritana, assim como a Revolução da Cosmovisão da Europa nos Países Baixos, eram doutrinas bíblicas, políticas, vamos dizer assim, não necessariamente a doutrina social, e envolvia mais a questão da construção do bem comum, ah, da equidade, né? Mais do bem comum da equidade, etc. Mas quem começa a desenvolver isso no protestantismo, por incrível que possa, né, isso parecer, é a teologia da missão integral, que ela começa aí a falar sobre justiça, e tendo como justiça a ênfase na misericórdia, em busca da equidade. Então, ela não é assistencialista, essa visão, né? Ela não é assistencialista, mas o assistencialismo na igreja sempre teve. Então a igreja, mesmo que nos seus piores momentos, ela foi filantrópica, né? Isso sempre houve na igreja evangélica, a filantropia, no sentido de você fazer o bem. Uma das igrejas da Reforma, né, a luterana, ela tinha muito disso, né, de organizar um trabalho, né, para abençoar todo mundo. Mas a doutrina que surge na teologia da missão integral não é nem um pouco assistencialista, eu posso dizer assim. Ela é, pelo contrário, ela busca mais pela equidade, então é mais numa busca pela justiça, onde a justiça pela significa mais a busca na prática vai da misericórdia, vamos dizer assim, de modo a alcançar a misericórdia. Ela não é assistencialista. A ideia dela, eu posso dizer para vocês, ela é emancipatória, no sentido assim, da emancipação do ser pela profissionalização do ser do humano, pela capacidade dele produzir o seu próprio sustento, mais nessa perspectiva, né? De empreendedorismo social, não de um empreendedorismo pessoal. Não é pró, vamos falar assim, pró cara, né? Se ele deseja ser rico, mas para o cara ser rico, ele desejar que a comunidade dele encontre uma saída econômica e cultural e social. Mas, se a gente for pensar em relação à palavra de Deus, ela expressa uma certa preocupação social em relação à igreja. E a gente vai ver que Jesus, inclusive no seu ministério, há um certo engajamento, né, nesse sentido de, de ele tratar, de ele cuidar dos necessitados e sofredores. E ele esperava, né, dos crentes também, que eles evidenciassem isso, e a gente vai ver isso na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 ao 37. Jesus, ele conta para quem essa parábola? Ele conta justamente para os doutores da lei, os intérpretes da lei. E aí vinha a grande pergunta, né? E era um debate teológico na época: quem era o seu próximo, né? Quem era o seu próximo? Uma outra coisa também que a gente vê falando nisso, em termos de Jesus, a gente vai ver em Mateus 25, né, no capítulo 31 e 46, quando ele vai falar que um dos sinais dos verdadeiros crentes pode ser distinguidos aí dos que fazem, né, uma confissão realmente vazia em termos dos seus atos de amor, vamos dizer assim, e os feitos em nome de Jesus, por exemplo, né? Ele vai dizer lá, né, quando me viste nu, quando me viste preso, né? Quando você faz a um desses, você faz a mim. E quando você não o faz a ele, né? Então, nós vamos ver também uma ênfase em relação a essa preocupação social também na epístola de Tiago. Exatamente. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, quando ele vai falar qual que é a verdadeira religião. A verdadeira religião, que ele vai falar, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, nesse texto a gente vê que ele é muito categórico em demonstrar aí esse aspecto, né, do cuidado em relação às pessoas que são necessitadas. Tem uma coisa também que ele diz, que ele aparece também como sendo até uma certa
a gente vê até como um certo tom, né, de denúncia, quando ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas, né, e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até ficar satisfeito, sem porém lhe dar, é, sem lhe dar, né, o sustento ali necessário ali, e ele vai ser muito categórico em relação a isso, né? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada, ela é uma fé morta. Né? Então ele é categórico aí contra essa demonstração aí de favoritismo, né, em relação aos ricos, e um mal que existia mesmo, que existia dentro da igreja, né? Essa preocupação social, a igreja, vamos ver também em alguns textos do Antigo Testamento, em Amós, né, a gente vai ver também algumas expressões falando sobre isso, a gente vai ver também na fala de João Batista, nós vamos ver em vários aspectos essa preocupação, né, da, no texto bíblico em relação ao outro, né, ao encontro do necessitado. Então, esse é um aspecto. Eu vou pedir depois para vocês assistirem um vídeo e responder essa pergunta inicial que eu falei: qual a diferença entre doutrina social e assistencialismo? Ok?